Bom dia, meus amigos. Está começando mais um pós-jogo aqui no canal da Cruzeiro Stats e dessa vez vamos falar de Atlético 2, Cruzeiro 1, jogo válido pela quinta rodada no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perde na Arena MRV, se complica um pouco no Campeonato Mineiro e quinta-feira já começa o Brasileiro. A temporada 2026 oficialmente começou e já não começou tão bem. Antes de falar do jogo, quem puder se inscrever, curtir, compartilhar, mandar para aquele grupo de amigos cruzeirenses que gosta desse tipo de análise aqui do YouTube. Nosso projeto em 2026 vai ser bem bacana por aqui, então quem puder já tá seguindo, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. 2026 vai ser muito bacana por aqui, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Bom, antes de falar do jogo, falar do clássico em geral. De um tempo para cá, o clássico ele se tornou um jogo muito mais de vontade do que de qualidade. Os times que chegavam, teoricamente, com um elenco mais fraco, com um time mais fraco, com um time mais instável, ele tem, num geral, mais vantagens do que o time que está melhor preparado e que tem as melhores peças. Por quê? Porque ele entra com mais vontade, porque ele entra com mais gana, entra com o pé mais pesado, entra como se fosse um jogo valendo a vida. E isso foi o que aconteceu ontem. O Cruzeiro entrou com um time mais técnico, um time que já se conhece, entrou achando que já tinha vantagens por causa disso e o Atlético entrou com mais vontade. As divididas o Atlético vinha com mais vontade, a dividida o Atlético vinha com o pé mais pesado. E isso é uma característica que o Cruzeiro levava como um pilar de 2025. O que o Cruzeiro fez em 2025, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, tem muito a ver com a intensidade que o time jogava, principalmente defensivamente. Era um time que duelava demais, desarmava demais, era muito intenso, era muito firme fisicamente. E o jogo contra o Atlético foi justamente o oposto disso. Um Cruzeiro mais passivo, um Cruzeiro com mais dificuldades de fazer esses duelos, com mais dificuldade de vencer esses duelos, e visualizar que um pilar de 2025 já está se tornando um problema entre aspas, porque, de novo, é o início da temporada, a gente bate nessa tecla demais nesse início de ano, mas é um alerta ver que esse pilar de 2025 não está sendo mais dessa importância que tinha em 2026. Além disso, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar antes do Atlético, era para ser um dos pontos fundamentais, porque, de novo, comparando com 2025, era um time que sabia jogar muito bem sem a bola, sabia jogar muito bem com o placar a favor, e dessa vez foi o oposto. Então são dois pontos principais, assim, comparando com o que o Cruzeiro apresentava em 2025 no geral, né? Óbvio que o clássico é um jogo à parte, mas no geral são dois pontos que o Cruzeiro em 2025 tinha como pilar. Ganhar duelos, vencer duelos, ser melhor que o adversário nos duelos, ou seja, se tem uma bola dividida, o Cruzeiro tem que ganhar mais que o adversário. Ponto. E outra, se abre o placar, os jogadores ficam mais tranquilos, os jogadores entendem como que o jogo vai ser desenhado, entendem que o time vai ter que atacar e o Cruzeiro vai ter que contra-atacar, e isso a gente não viu nesse jogo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos e se realmente o Cruzeiro vai mudar de cara assim, comparado ao que tinha em 2025. Agora, para o jogo de fato. O Cruzeiro entrou com a mesma formação que entrou contra o Uberlândia, e praticamente a mesma formação que jogava em 2025, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, porque o Vidalba não consegue jogar ainda, está em recuperação. É a única diferença grande assim comparado ao time de 2025, né? Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. A gente espera desse time muita coisa. Esse time já mostrou ser muito bom. Mas uma mudança na zaga não pode fazer tamanha diferença que a gente viu nesse jogo comparado à defesa do Cruzeiro do ano passado. O Cruzeiro começa o jogo já não tão bem. Eu vi muita gente falando que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo e depois caiu no segundo. Até o próprio Tite
falou isso na coletiva, dizendo que foi 2 tempos distintos. Não achei. Achei que o Cruzeiro esteve praticamente no mesmo tom a partida inteira. A diferença maior, na minha visão, foi que o Atlético começou muito mal e foi melhorando aos poucos, e o Cruzeiro não conseguiu seguir esse ritmo. Começou jogando um jogo nota 6, nota 5, e terminou jogando um jogo nota 6, nota 5. E por quê? O Cruzeiro teve 2 dificuldades principais no jogo. Primeiro, saída de bola. O Cruzeiro não conseguia fazer a saída de bola da forma que queria fazer. Muitas vezes com chutão, com bola cifada, sem conseguir trocar passes. Foi um jogo bem feio nesse primeiro tempo, porque o Atlético também estava nesse ritmo. Então, o Cruzeiro tentava fazer uma saída de bola, dava um chutão, bola para o Atlético. Voltava para o Everson dava um chutão, bola para o Cruzeiro. O Cruzeiro dava um chutão, bola para o Atlético. Foi um jogo bem feio, porque os dois times estavam jogando muito mal. Os dois times não estavam conseguindo fazer o jogo que queriam. E quando a gente compara o time do Cruzeiro com o time do Atlético, isso é pior para o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro tem muito mais qualidade, se colocasse a bola no chão, como fez em alguns momentos, conseguia sair com qualidade, chegar com perigo, e faltou essa conexão entre a zaga e o meio de campo. 2 pontos assim, principais dessa saída de bola para mim foram Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, a saída de bola não é o ponto forte do Fabrício Bruno, nunca vai ser. Ele é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. E o Vidalba sempre ajudou bastante nessa parte, pelo lado esquerdo. Ele sempre foi o zagueiro que mais avançou, que fez mais lançamentos, que achava mais passes. O Fabrício Bruno sempre foi um zagueiro mais seguro. E dessa vez o Fabrício Bruno realizou 12 lançamentos no jogo e acertou 4. E provavelmente desses 4, nenhum foi aquela bola que ele tentou virar o jogo pro Wanderson, pro Kaique. Ele tentou 12 passes desse tipo. Então, assim, é um ponto que o Cruzeiro precisa entender do porquê que ele teve que tentar esses 12 passes. Por que não saiu jogando com mais calma? Por que não tocou no Jonathan Jesus? Lucas Romero não aparecia para jogar. Por que não apareceu para jogar? Ele, contra o Uberlândia em 2025, muitas vezes descia para aparecer para jogar com os zagueiros, abria na direita, abria no meio, às vezes abria até na esquerda para aparecer, para ajudar nessa saída de bola, e dessa vez não apareceu. Então, a linha defensiva do Cruzeiro precisa se entender mais com a linha de meio. E aí compreender por que os jogadores não conseguiam se entender dentro de campo. Se foi um pedido do Tite de tentar fazer essa saída com menos jogadores, de tentar fazer essa saída com os volantes mais à frente, comparado ao que era, com o Lucas Romero aparecendo mais, dessa vez não apareceu. Entender se também foi uma estratégia tentar tanta bola longa virando o jogo da direita para a esquerda. Eu acho que essa saída pela esquerda era o ponto forte do Cruzeiro, porque sempre que o Wanderson recebia a bola na esquerda, ele recebia com liberdade. Ele recebia com espaço, com o Kaique avançando, com o Matheus Pereira aproximando. Foi o principal foco do Cruzeiro no primeiro tempo, foi esse, e estava dando certo. O gol saiu por ali, né? O Matheus Pereira chega, entrega a bola no Kaique, o Kaique vem para o meio, faz um grande cruzamento com o pé direito, uma coisa rara para um lateral esquerdo fazer, um cruzamento tão bom com a perna que não é dominante, e o Caio Jorge faz o gol. O gol ele sai pelo lado esquerdo. O Cruzeiro quase não atacou pelo lado direito. Se o William não ataca, qual que vai ser a função do William? O William não é um grande defensor. O William não é um lateral que se dá tão bem defendendo assim. Se ele não for protagonista no ataque, chegando lá no fundo, realizando cruzamentos, pisando na área, finalizando, do jeito que ele aparecia em 2025, ele vai fazer um jogo igual ele fez ontem, um jogo nota 6, nota 5, apagado, e que as únicas vezes que ele aparece são com bola nas costas dele, porque ele ataca demais. Então, o Cruzeiro precisa entender por que a saída de bola aconteceu dessa forma e por que o Cruzeiro construiu também desse jeito, um pouco mais longo, e não tentou fazer esses passos mais curtos. O Atlético começou o jogo da mesma forma, realizava muitos lançamentos do Everson para os pontas, né, para o Preciado, para o Lodge, para o Dudu, para o Coelho, e não dava certo. A bola voltava para o Cruzeiro. Chegou depois do gol, aos 30, 35, começou a ver que os lançamentos eram melhor para direcionar para o Hulk, mais centralizado, e começaram a vencer essas bolas. E a partir daí o Atlético começou a dominar o jogo. Toda bola que o Everson lançava para o Hulk, era o Hulk contra um zagueiro do Cruzeiro,
E os volantes do Cruzeiro estavam 20 metros para frente. Os laterais do Cruzeiro estavam todos juntos. Existia um espaço muito grande entre a linha defensiva e a linha de meio. Então, essa conversa que precisa existir entre essas duas linhas é tanto para armar quanto para defender. De novo, sobre o Vidalba, agora voltando para falar de 2025. O Fabrício Bruno é um cara defensivo, mas que ele não é um cara de combate. Ele não é um cara que vai saltar, que vai sair da linha para fazer um desarme e voltar. Ele é um jogador que joga meio como o líbero, né, o cara da cobertura. Faz um lançamento, ele sai para cobrir. Faz um passe longo, ele sai para cobrir. E é muito bom nisso. É muito rápido, é muito veloz, é muito forte. Então, nisso ele é muito bom. E aí o Vidalba complementava ele muito bem, porque o Vidalba é um cara muito combativo. É aquele cara meio doido. Quando a bola vem no meio, ele já sai correndo, dá um carrinho, dá um bote, tromba no cara, derruba o cara, sai correndo de volta. Então ele toda hora saía e voltava da linha para o Fabrício Bruno ficar na cobertura e ele sair correndo que nem um doido em quem pegava essa bola depois dos volantes. Só que o Jonathan Jesus não é um cara que faz tanto isso. O Jonathan Jesus tem um perfil defensivo mais parecido com o Fabrício Bruno, um cara que se resguarda mais, que confia na sua velocidade, que confia na sua força e não é tanto do combate. E aí o que acontecia? A bola vinha nesse meio, o Cruzeiro estava com um espaço enorme entre os volantes e os zagueiros. E aí quando esse cara dominava nesse meio, nenhum zagueiro ia abordar o cara. Os dois zagueiros começavam a andar para trás. Os laterais começavam a andar para trás e o time do Atlético vinha. O Cruzeiro não conseguiu ter um controle nenhum desse meio de campo. Toda bola que vinha alçada, o Cruzeiro primeiro não ganhava o duelo e segundo, não tentava fazer nenhum tipo de abordagem para fazer uma falta. O Cruzeiro teve, se eu não me engano, 12, 13 faltas no jogo. Clássicos ano passado da Copa do Brasil fez quase 20. Teve um que bateu 20 faltas. E a falta faz parte do jogo. O Cruzeiro tem que fazer falta. Se não consegue tirar a bola, desarmar limpo, se não consegue vencer o duelo, faz a falta. Porque senão vai sofrer, como foi no primeiro tempo, 10 finalizações e fez só 5. Foi um jogo muito passivo do Cruzeiro na marcação e com um entendimento muito ruim dessas duas linhas. Acho que o principal foco do Tite tem que ser entender por que essas linhas não estão se conversando, por que os zagueiros não conversam com os volantes, por que eles não se entendem, por que eles não jogam junto. Se o Cruzeiro vai marcar lá em cima, o zagueiro vem junto para não deixar esse espaço acontecer. Se o Cruzeiro vai marcar lá embaixo, todo mundo vem junto para não deixar esse espaço acontecer. O Cruzeiro tem que jogar em bloco. E parece que a gente tem dois blocos diferentes. Um bloco da linha defensiva, um bloco com os 4 da defesa. O Willian às vezes até saltando, né, do jeito que o Willian joga e costuma jogar. E o bloco do meio do ataque. Isso não pode acontecer. Isso acaba com o time. E acabou com o time ontem. Então, são os dois pontos principais para essa partida na minha visão. Cruzeiro ainda saiu na frente, e aí quando o Cruzeiro faz o primeiro gol e abre 1-0, eu falei, pronto, o Cruzeiro vai voltar a fazer o que fazia em 2025 de melhor, marcar um pouco mais baixo, deixa o Atlético fazer a saída de 3, 4, 5, fazer aquele toque entre os zagueiros, roda para um lado, roda para o outro, fecha a casinha, deixa o Atlético vir, marca muito bem desse jeito, o Lucas Romero normalmente marca muito bem, Kaique normalmente marca muito bem esse tipo de jogo e sai no contra-ataque. Mas não foi o que aconteceu. O Cruzeiro continuou com a marcação lá em cima, o Atlético continuou fazendo a mesma jogada, não mudou em nada as jogadas do Atlético. O Atlético fez o mesmo jogo o jogo inteiro. Só que dos 30 para trás não estava dando certo, porque o Everson errava todos os lançamentos que fazia, e dos 30 para frente ele começou a acertar. O Cruzeiro não mudou em nada a forma que jogava. Começou a criar mais perigo para cima do Cruzeiro, começou a finalizar mais no final do primeiro tempo, já foi um pouco de alerta assim, para o que vinha para o segundo tempo. E quando começou o segundo tempo, foi que o desandou de vez, porque não conseguia criar, não conseguia chegar no ataque, o Atlético ia chegando, e chegou no gol de empate. Uma bola nas costas do lado direito, porque um contra-ataque, o Cruzeiro sofre de contra-ataque ganhando o jogo contra o Atlético de 1-0 fora de casa. Como que pode sofrer tanto contra-ataque vencendo o jogo? Isso não pode acontecer. O time tem que estar preparado para isso.
Normalmente, a gente viu que Lucas Romero, como um primeiro volante, bem mais próximo da defesa, para ajudar nesse tipo de situação. Quando o time perde a bola, o time tem que tanto atacar defendendo quanto defender atacando. Isso é, quando você está atacando, você tem que ter jogadores que estão de olho. Ó, se a gente perder a bola, tem um buraco ali, tem um buraco ali. A gente tem que estar de olho nisso para não sofrer contra-ataque. E, obviamente, defendendo da mesma forma. Ó, se eu receber a bola agora, eu tenho que achar um passe ali para já contra-atacar. É você jogar, fazer o que você está fazendo, mas também já planejando o que você vai fazer quando a posse mudar. E o Cruzeiro fazia isso bem porque o Lucas Romero ele jogava bem mais próximo dos zagueiros e ele tem uma leitura muito boa disso. Ele vê quando o William tá atacando demais, ele vai e cobre o William. Ele vê que o Kaique tá atacando demais, ele vai e cobre o Kaique. E o Lucas Romero jogou muito mais avançado. A gente via em alguns momentos o Lucas Romero à frente do Lucas Silva nesse primeiro tempo e no início do segundo também. O Lucas Romero à frente do Lucas Silva, e o Lucas Silva não é jogador disso. O Lucas Silva é um jogador mais lento, um jogador mais cadenciado para marcar. Tem dificuldade de fazer esse acompanhamento. Então o Cruzeiro tentava atacar com muitos jogadores. Quando perdia a bola, a zaga estava toda exposta. Quantas vezes o Cruzeiro sofreu um lançamento nas costas do William e até do Kaique, vencendo o jogo? Isso não pode acontecer, é um clássico. É um jogo que você não tem que fazer um grande jogo, você tem que vencer. O torcedor não quer ver um grande jogo do seu time. O torcedor não quer ver grandes tabelas, não quer ver uma jogada construída, quer ver gol. Quer ver vencer, 3 pontos. O Cruzeiro não pode jogar tão inocente dessa forma, tão achando que as coisas vão se construir de uma forma natural, que se perder a bola, vai recuperar lá. O Fabrício Bruno vai ganhar essa bola do Dudu, o Fabrício Bruno vai ganhar essa dividida, o Jonathan Jesus ele corre mais que o atacante. Isso não pode acontecer. O Cruzeiro tem que estar preparado para isso. Por que o Lucas Romero não jogou tão mais próximo dos zagueiros quanto jogava? Por que quando o Cruzeiro perde a bola, o time já não está preparado para voltar? Ou então de fazer uma falta na hora que perde a bola? Se perde a bola, pressiona, dá um carrinho, empurra o cara, enfim, faz uma falta para matar a jogada. Não. O Cruzeiro perde a bola, o Atlético vai, encontra um passe, não tem ninguém marcando os pontas do Atlético, tá um buraco enorme na defesa, com o Cruzeiro vencendo por 1-0. São coisas assim que é difícil de entender pensando no que foi em 2025. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar ainda, principalmente nessa parte. Acho que esse vai ser um fundamental e a gente vai ver quinta-feira se foi algo pontual do clássico ou se realmente vamos ter uma mudança maior em relação ao que vimos no ano passado. Tomou o empate e aí fica aquela, agora vai ter algumas mudanças, o Cruzeiro vai jogar mais à vontade, vai mudar um pouco o estilo de jogo, vai conseguir ganhar campo, porque o Atlético fazendo 1-1 vai dar uma diminuída. Não, continua a mesma coisa. O Cruzeiro continua fazendo uma saída com dificuldade, Fabrício Bruno continua errando os lançamentos que tentava fazer para o outro lado, e aí dessa vez saiu o gol. Por quê? O Cruzeiro armando o jogo, faz o lançamento, erra o lançamento, e no momento que erra o lançamento, no momento que o Alan Franco pega a bola e encontra o passe, já é 3 contra 3. Como que o Cruzeiro não está com o time armado, preparado para sair a bola com calma e, se por um acaso tiver que fazer a bola longa e perder, está preparado para marcar. O time do Atlético não pode recuperar essa bola e em 3 segundos já está 3 contra 3. O Jonathan Jesus precisando saltar no Hulk para desarmar, com gente passando na ponta, com muito espaço para o Hulk jogar. Foi uma desatenção muito grande desse setor de defesa e meio, né? Então, a gente vê que o jogo foi mudando, o contexto do jogo foi mudando, a forma de jogar do Atlético se manteve da mesma forma e a do Cruzeiro também. O Cruzeiro não conseguiu identificar o problema de construção e de marcação durante o jogo inteiro, durante os 90 minutos. E aí, sofre o 2-1, entra Japa, entra Gerson, entra Arroio, e entra um segundo ponto dessa construção. Por quê? Com 2-1, o Atlético se fecha, óbvio. O que o Cruzeiro devia ter feito com 1-0, o Atlético faz com 1-1. Fecha a casinha, monta um bloco na frente da área, e aí o Cruzeiro consegue fazer a saída com mais facilidade. Mas chega lá na frente, Cruzeiro com Matheus Pereira, Gerson, Arroio, Caio Jorge, Chico da Costa, fala,
agora a gente vai conseguir atacar, né? Não. A bola tá com os zagueiros, aí o Christian veio para segundo volante, né? Normalmente o Christian, quando joga aberto pela direita, ele não joga aberto de fato, ele joga mais por dentro. Então, quando a bola tá com os zagueiros ou com o Matheus Pereira, que vem muito buscar a bola, tem que achar um passe entre linhas. O Christian é o cara que tá fazendo essa ponte, né? Essa ponte do cara que tá armando, fora do bloco defensivo, né? Os atacantes do Atlético, o Matheus Pereira vem buscar antes deles, e ele encontra um passe que vai furar esse bloco, vai entrar na linha dos atacantes, na linha dos meias, e o Christian tá lá para receber esse passe. Com o Christian de segundo volante, o Cruzeiro montou um cordão por fora desse bloco do Atlético, e aí ficava Matheus Pereira vindo buscar a bola, Gerson vindo buscar a bola, Christian jogando na linha da bola, e o Cruzeiro ficava girando de um lado para o outro, e não tinha ninguém dentro do bloco para receber a bola, não tinha ninguém perto dos volantes do Atlético para receber essa bola e finalizar, para receber essa bola e achar o Caio Jorge. E aí o Cruzeiro ficou nesse mesmo tom. Ficou rodando a bola, rodando a bola, rodando a bola, até perder, até errar um passe, até desconcentrar. E não conseguiu achar uma finalização de perigo nesse segundo tempo. O Cruzeiro não conseguiu gerar uma chance, quer dizer, gerou uma depois, né, com a movimentação do Matheus Pereira, o Gerson e o Arroio perdeu o gol na cara. Mas tirando essa bola, o Cruzeiro não conseguiu criar nada. Não conseguiu criar nada. O Cruzeiro teve 0 escanteios no jogo. Acho que eu nunca vi isso. O Cruzeiro ter 0 escanteios. Ano passado, no Brasileirão, o Cruzeiro era um dos times que mais tinha escanteio por jogo. O Cruzeiro era um time que atacava demais, finalizava muito, gerava muito perigo contra o gol adversário. Dessa vez teve 0 escanteios. Assim, é uma mudança muito grande, não só na forma do Tite jogar, acho que tentou manter um pouco do Leonardo Jardim, mas a forma que os jogadores estão entendendo esse tipo de jogo. Difícil explicar por que o Lucas Romero não está tão próximo dos zagueiros, tanto na hora de marcar quanto na hora de atacar. Por que o Gerson, o Gerson ainda está sem entrosamento, a gente vê ele trombando toda hora com algum jogador, ainda está se entendendo. Mas o Gerson perdido na movimentação ali no segundo tempo, por que alguém não ajuda, por que alguém não aparece nesse meio? O Gerson vai vir para fazer essa armação? Ele vai vir buscar a bola no pé do zagueiro? Então manda o Matheus Pereira ficar mais à frente. Porque se os dois vierem jogar juntos, não vai fazer sentido nenhum. Tem que um ficar próximo da defesa e um ficar mais na frente do ataque. Se os dois forem jogar Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gerson e Matheus Pereira, não vai ter ninguém na frente. Então eles têm que se entender melhor também nesse ataque, óbvio. Com o Gerson é preciso ter um pouco mais de paciência, é um cara que está chegando agora, num time que já estava armado. Vai fazer parte do processo dele entender essa situação de movimentação, de onde que ele tem que se portar, mas são coisas que não deviam estar acontecendo agora, com o time formado, com o time já encaixado, com o time que jogou um ano inteiro junto. Esse time que jogou de titular jogou um ano inteiro junto. Um ano inteiro. Eles já se conhecem, eles já se entendem. Eles sabem onde que cada um gosta de receber a bola, onde que cada um prefere fazer movimentação, quais movimentações fazer em cada situação do jogo. Igual eu falei, Lucas Romero sabe quando o William vai atacar, ele tem que fazer aquela cobertura. Quando o Kaique vai atacar, ele tem que fazer tal cobertura. Quando alguém tá com a bola, o cruzamento vai ser feito dessa forma. Parecia que eram 11 jogadores que não se conheciam, que eram 11 jogadores que não se conversavam. Então, clássico não é para jogar bem, é para ganhar. O Cruzeiro jogou mal e perdeu. Dito isso, não é o que vai dizer se a temporada do Cruzeiro foi ruim ou boa. O Cruzeiro ano passado venceu os 2 clássicos da Copa do Brasil, mas pouca gente lembra do quanto foi o clássico do Mineiro, quanto foi o clássico do Brasileiro, porque o clássico que conta mais é o resultado e o momentâneo. O clássico vale para fazer a semana do torcedor, para fazer a zoação do final de semana, mas principalmente o clássico do Mineiro não conta muito para a temporada. Então, é importante que isso seja um marco negativo, mas que seja um ponto em que o Cruzeiro consiga entender o que está acontecendo e retomar o bom futebol que jogava. O Tite precisa entender o porquê que isso aconteceu, se foi pontual, se não foi, por que está acontecendo, como armar o time melhor para conseguir fazer essa saída com calma, como armar o time para não sofrer contra-ataque ganhando o jogo, como armar o time para criar oportunidades sem ter que todo mundo vir buscar a bola em cima dos zagueiros. Então, quinta-feira começa o Brasileiro e aí sim começa um campeonato que o Cruzeiro precisa brigar
lá em cima. Precisa brigar com o Flamengo, precisa brigar com o Palmeiras. O Cruzeiro tem que começar já na primeira rodada vencendo para ficar lá em cima, porque se começa mal, aí a pressão já aumenta bastante, porque a régua do ano passado subiu. Ano passado o Cruzeiro fazia um campeonato para ficar em sétimo, oitavo, a torcida não reclamava tanto, ficava em sexto, quinto, pegava um G6, G7, a torcida estava satisfeita. Falava, ok, um ano ok, voltamos para Libertadores. Mas o Cruzeiro fez um ano de quase brigar por título. Um ano que poderia ter ficado em segundo lugar no Brasileiro. A régua aumentou. O Cruzeiro fez a maior contratação da história do futebol brasileiro. A régua aumentou. O Tite vai ter que fazer esse time jogar mais do que jogou em 2025. E aí tem que começar essa semana. Porque a paciência do torcedor vai acabando. Tem que ter. Não pode deixar em 2, 3 meses o projeto do Tite acabar. Mas ele também tem que mostrar em campo o porquê que ele veio. Não pode deixar esse tipo de mudança do time, esse tipo de situação em que o Cruzeiro mandava tão bem em 2025 acontecer em 2026 e o Cruzeiro jogar tão mal quanto jogou ontem. Então, fica pontos de alerta, fica pontos de atenção, ficam alguns pontos que precisam ser corrigidos pelo Tite, mas a temporada começa agora. Há tempo de resolver, há tempo de entender o porquê que aconteceu, mas quinta-feira a gente precisa ver um Cruzeiro diferente do que a gente viu ontem contra o Atlético. No mais é isso, valeu galera, qualquer coisa deixa aí nos comentários o que achou do jogo, comenta aí se concorda, se discorda, e é isso. A gente se vê quarta-feira com pré-jogo contra o Botafogo. Valeu.